E a Argentina de Messi é tricampeã da Copa do Mundo de 2022. Um jogo onde a gente tem muito a aprender, principalmente para a nossa seleção brasileira. Não só a final, mas a Copa da Argentina em si. E a Argentina venceu não tendo o melhor time, não sendo a melhor seleção da Copa, por mais que tenha ganhado a Copa do Mundo, eu diria que até a própria França foi superior em muitas oportunidades durante a trajetória. E é difícil a gente imaginar aquela Argentina que estava todo mundo zoando naquela derrota realmente vergonhosa para a Arábia Saudita por 2-1 e agora ganhou, agora está o Messi levantando a taça. Inclusive tem um story falando sobre aquela que foi produzido aqui pelo canal que tem Copa, falando daquela roupa do Messi que ele utilizou, dada pelo Emir do Catar, que é como uma espécie de rei do Catar, que é o Best, que é muito tradicional entre as autoridades do país. E essa Copa, ela realmente foi uma Copa muito marcante, marcante pelos protestos, marcante justamente por ser a redenção do Messi, né? Uma coisa que mesmo que muita gente não estivesse torcendo para a Argentina, né, aqui no Brasil, é algo que a gente tem que reconhecer que o Messi ele merecia um título. O Messi ele tem carregado essa seleção da Argentina, por mais que não sejam ruins, ele tem carregado essa seleção da Argentina e para ele realmente foi um merecimento muito grande. Foi realmente uma cerimônia muito bonita. Inclusive na comemoração, você vê, em vez de você ver várias pessoas correndo, correndo e comemorando, os jogadores argentinos eles simplesmente se ajoelhavam e choravam. É uma cena que esse título significou muito para essa seleção da Argentina, mais do que significaria para os franceses. Por mais que para os próprios franceses, mesmo sendo os atuais campeões, eles também teriam uma espécie de redenção, porque essa seleção ela estava em frangalhos quando chegou para a Copa do Mundo. Você tinha treta em todo lugar, você tinha, principalmente com o Mbappé, você tinha vários jogadores lesionados, 7 no total, e ainda perdeu o Benzema pouco antes da Copa do Mundo. Então, é uma seleção que se superou também. Foram duas seleções de superação. E sobre eu ter falado que a melhor seleção dessa Copa do Mundo, é muito difícil a gente conseguir ver quais seriam, porque não teve nenhuma unânime. Né? Talvez a mais unânime que chegasse mais perto disso foi a França, que não apresentou um grande futebol contra a Inglaterra, é verdade, mas conseguiu vencer, tinha feito uma Copa irreparável até o momento, e na final jogou mal o jogo inteiro até conseguir gol, 2 gols nos últimos minutos do jogo, e dali dominou a partida. Teve mais chances, inclusive na prorrogação, mesmo a Argentina tendo sido mais perigosa. Né? E nos pênaltis aí reinou digamos, mais experiência da Argentina, foi mais maduro. Quem errou os pênaltis, acho que não foi à toa, foi o Tchouaméni, que é um jogador mais jovem. O outro que errou o pênalti, eu não me recordo o outro francês que errou um pênalti. Mas é uma seleção da França muito boa e que vai, não posso dizer reinar, mas vai ser muito forte pelas próximas gerações, por todos os anos. Na Copa seguinte você vai ter Tchouaméni, Mbappé, Camavinga e esses jogadores no auge ou perto dele. Né? Tem alguns jogadores como o Giroud que estão se despedindo de Copas do Mundo, é muito difícil você imaginar o Giroud em mais uma Copa do Mundo. E você tem os irmãos Hernandes, você tem uma zaga muito jovem, realmente, tirando ali o Varane, ainda são jogadores jovens, você tem o Upamecano, você tem o Konaté. É uma seleção que vai ser muito forte daqui para frente. Né? Inclusive, muita gente fala que é por conta do bom trabalho que eles fazem para a naturalização de jogadores. Né? Eles têm muitos estrangeiros, né, no país, e isso realmente ajuda muito eles. E tem também o lado de ter muitos senegaleses ou dessas seleções que são nascidos na França, então você tem muito essa troca de culturas, digamos assim, na seleção francesa. E, e essa Copa, ela, por mais que muita gente tenha reclamado que ela tenha tido um nível técnico às vezes um pouco baixo, principalmente na primeira fase, você imagina na próxima Copa que vai ter mais seleções, ela foi uma Copa de surpresas. Você teve a própria Argentina sofrendo essa surpresa.
você teve o Uruguai caindo na primeira fase para a Coreia do Sul, que foi a mais fraca das classificadas, não é à toa que o Brasil fez 4-0 em um tempo com até certa facilidade. Né? E o que o Brasil tem a aprender com essa Copa do Mundo? O Brasil estava com muita soberba. Né? Eu não vou colocar aqui questões da carne de ouro, essas coisas mais periféricas, mas você vê no próprio futebol. Vai parecer que eu sou mais um daqueles velhinhos que críticos, né, que ficam criticando, pegando no pé de todo mundo, mas se falava mais das dancinhas do que outra coisa, né? Você abria o noticiário brasileiro, você falava mais das dancinhas, os jogadores pareciam desconectados com a torcida, muitas vezes, que estava no Catar. Por mais que a torcida que estava no Catar geralmente não fosse aquela torcida que está sempre em estádio, pelo menos a maioria deles. Né? Então, tem muita coisa que acontece na Copa do Brasil que é diferente dos argentinos, né? Que é bem diferente deles. Mas o ponto não é esse aqui, o ponto é realmente na bola. O que a Argentina fez, o Brasil não fez, que foi carregar o jogo, tentar levar na experiência. O que a Argentina sofreu foi individualidades e um erro crasso do Otamendi, ali cometendo aquele pênalti, errando o tempo de bola, foi bizonho aquele lance. E o segundo gol, a Argentina teve culpa sim, mas foi individualidade. O Mbappé tabelou ali, também não recordo o jogador, mas conseguiu uma tabela linda, passes perfeitos, deslocando a defesa, aquilo ali foi individualidade. Mas a Argentina, até aquele momento do primeiro gol, tinha levado o jogo muito bem. E se o Brasil tivesse feito isso, a Croácia não tinha gente no ataque para conseguir desequilibrar. Isso que o Galvão ficou relembrando para a gente o restante da Copa. Inclusive foi a despedida do Galvão Bueno da seleção brasileira e das Copas do Mundo, né? Pelo menos na Globo. Creio que ele vai fazer outros trajetos paralelos. E querendo ou não, por mais que muita gente não goste dele, é o fim de uma era. É o fim de uma era, sim. O Galvão deixando as transmissões da seleção brasileira. A maioria de nós brasileiros, pelo menos, acompanhava com o Galvão Bueno. Então tem mais um fim de uma era também. Essa Copa de 2022 foi muito especial, como eu falei. Protestos, muitas surpresas. A própria Croácia contra o Brasil foi uma surpresa e agora a consagração de um craque como o Messi. Realmente impressionante, aos 35 anos ele ganhou o melhor da Copa merecidamente, mas também não seria nenhum crime, porque se a França ganhasse, o craque da Copa ia ser o Mbappé, isso a gente sabe. Né? Mas o Messi fez 2 gols, o Mbappé fez 3 e apreciem apenas o futebol, porque realmente foi uma final linda, uma das mais espetaculares de toda a história.